Olá pessoal, hoje eu quero trazer uma reflexão sobre o nascimento de Jesus. Primeiro, sobre o Natal. Comemora-se no Natal o nascimento de Jesus, mas como todos sabem, Jesus ele não nasceu no mês de dezembro. Logo, o Natal, essa data comemorativa, ela não pode ser a data do nascimento de Jesus Cristo. Esse é um ponto que você já deve ter conhecimento, né? Tá. Eu quero falar sobre o nascimento de Jesus, deixando de lado a data do Natal. Por quê? Porque alguns não gostam de comemorar o Natal, porque envolve aquela história de ser uma festa pagã. Então, alguns não comemoram, enquanto outros cristãos comemoram o Natal, entendendo que o Natal não é o nascimento de Jesus, não é a data do nascimento dele, mas usa essa data, né, do Natal para lembrar do nascimento de Cristo. Não tem problema nenhum quanto a isso. Mas eu quero falar sobre o nascimento de Jesus. E sobre o nascimento de Jesus, nós temos algumas interpretações equivocadas, alguns erros e alguns acréscimos também que você vai ver nesse vídeo. Primeira coisa é que o que eu vou falar está embasado em Mateus capítulo 2. Se você ler dos versículo 1 ao versículo 12, você vai ver que tudo que eu estou falando está no texto, tá bom? Eu não estou acrescentando nada. Ok, quais as observações que eu quero fazer sobre o nascimento de Jesus? Primeiro que o nascimento de Jesus traz algumas figuras, e uma delas, ou três delas que são trazidas, são dos reis magos, ou dos três reis magos, não é? Você já ouviu no nascimento de Jesus, no Natal, falar que os três reis magos foram levar presentes para criança, para Jesus quando criança. Ok, quando você lê o Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1 ao 12, você vai perceber, olhando atentamente, que não diz que os magos eram reis, tá? Então, essa afirmação ela não é bíblica, dizer que os magos que visitaram o menino na manjedoura, ou os magos que visitaram o menino, na verdade, porque até eles visitarem o garoto, há outro entendimento que eu vou deixar para outro vídeo. Esse entendimento errado de que a criança estava na manjedoura quando os magos foram visitá-lo, tá bom? Ok. Mas o que eu quero falar aqui é que os magos não eram reis. Pelo menos a Bíblia não diz que eram reis. A Bíblia simplesmente diz que eram magos. Um outro detalhe também é que a Bíblia não diz quantos magos eram. Nós ouvimos falar que eram 3 reis magos. A Bíblia não só não diz que não eram reis, ela simplesmente diz que eram magos, como ela também não traz o número de magos. Ela não diz que eram 3, ela não diz que eram 3 reis magos. Simplesmente a Bíblia diz que magos, tá bom? Visitaram o garoto. Somente isso. Além disso, é apenas hipóteses, são apenas especulações e afirmações infundadas sem versículo bíblico, tá bom? Esse é o ponto que eu queria observar. Agora vamos para o nascimento de Jesus. Por quê? É claro que o nascimento de Jesus foi um evento único, tá bom? Um acontecimento maravilhoso para toda a humanidade, mas ao mesmo tempo é um acontecimento terrível também. Traz consigo uma lição aterrorizante, e não só uma lição ou não só uma novidade boa. Por quê? Quando Cristo encarna, como criança ele nasce, ele vem então com o papel de salvar, ele tem aquele plano de redenção que foi feito por Deus sendo praticado. Qual é o plano? De salvar os pecadores, e a sua morte, não é? O seu sacrifício na cruz é o perdão para os nossos pecados. A morte de Cristo, ela deveria acontecer porque Deus assim quis ou queria que acontecesse, tá bom? Esse era o preço do pecado dos pecadores, a morte de Cristo, o próprio Deus Filho se entregando por nós. Essa é uma mensagem maravilhosa e com certeza ela traz conforto ao nosso coração, porque uma vez que Cristo vem à Terra, ele cresce, ele tem o seu ministério, ele é levado à cruz, ele passa por toda a humilhação e ele então morre na cruz, ele se entrega na cruz, traz para nós a mensagem da redenção. Os pecados de todos os pecadores são pagos pela morte de Cristo, tá bom? Essa é uma mensagem maravilhosa, as boas novas do Evangelho de Deus, tá?
Mas não é só isso também que eu quero trazer. Não é a única mensagem que nós temos no nascimento de Jesus, tá bom? Quando Cristo vem aqui, ele não vem apenas como o Salvador. É verdade que diz que ele é o Cordeiro de Deus, e de fato é, que tira o pecado do mundo. Ele é o caminho, ele é a verdade, e ele é a vida, como ele mesmo fala sobre si em João 14,6. É verdade. É verdade também que todo aquele que crê no Filho de Deus, que se entrega a ele, recebe o direito, o poder de ser feito filho de Deus também, conforme diz João 1,12. Mas o que eu quero trazer e o que eu quero meditar com vocês é a lição terrível, não para todos, mas para alguns, sobre a vinda do Filho de Deus. Porque quando Cristo encarna, quando nasce essa criança, vem ao mesmo tempo aquele que é advogado, aquele que é intercessor, aquele que também é justo juiz, aquele a quem Deus entrega todo o domínio de todas as coisas no céu, na terra e embaixo da terra, inclusive o juízo, porque Deus separou um dia e nesse dia ele vai julgar toda a humanidade, todas as pessoas, e o julgamento não será com graça, não será com misericórdia, será com justo juízo. É isso que Deus vai, é assim que Jesus vai julgar. É só você ler Atos capítulo 17, versículo 31, que você vai ver lá, que Deus separou um dia, e nesse dia ele vai julgar através de Cristo, o varão a quem ele ressuscitou dentre os mortos, com justiça, tá bom? Então essa é a terrível mensagem, não para todos, é claro. Porque aquele que se entrega a Cristo, aquele que entrega-se, conhece a Cristo, aquele que é transformado por Jesus, com certeza ele não sofrerá essa punição, ele não será condenado, é verdade. A Bíblia diz que aquele que tem o Filho tem a vida, sobre ele está a graça de Deus. E agora nós costumamos dizer que Deus está com todos, que Deus ama todos, que a graça do Senhor está sobre todos, que o amor de Deus está sobre todos. Gente, nós precisamos entender que esse todos são todos aqueles que estão com Cristo, todos aqueles que entregaram-se e confessaram Cristo como seu Senhor. Por quê? João 3,16 diz, mas a todos, aliás, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas se você ler em João 3,36, vai estar escrito que aquele que tem um filho tem a vida. Aquele, pois, que se mantém rebelde, aquele que despreza o Filho de Deus, aquele que continua ignorando os mandamentos, aquele que continua recusando o chamado para entregar-se ao Filho de Deus, que é Jesus, sobre este, diz o versículo, está a ira de Deus. Então, sobre o mundo não está o amor de Deus, sobre o mundo não é a misericórdia, sobre o mundo está a ira de Deus. A graça, a misericórdia e o amor está sobre os filhos. E aquele que se entrega, aquele que sai do grupo, que está caminhando para o inferno e se entrega a Cristo, automaticamente sobre ele a graça é derramada então. Por isso, mesmo aqueles que hoje são inimigos de Deus, como nós fomos um dia, podem fazer parte do grupo Filho de Deus, basta se entregar a Cristo. Mas aqueles que continuarem recusando a Cristo, aqueles que continuarem se voltando para o mundo, aqueles que continuarem amando o mundo e desprezando Deus, aqueles que continuarem brincando com Jesus, os ateus, né, que zombam, nós vamos ver daqui a alguns dias, ou daqui um dia, eu acredito que amanhã, não sei, vai ser lançada uma peça aí, ou já foi lançada, onde vai ser mais outra zombaria, não é? Do grupo Portas do Fundo, eu não vou dar ibope para eles. Ok, a essas pessoas, ou para essas pessoas, o que as espera é um final terrível se elas não se arrependerem. Porque o nascimento de Jesus traz a mensagem do nascimento do Salvador e ao mesmo tempo do juiz. Tá? Porque hoje Cristo ele nos perdoa, ele é um advogado, mas amanhã ou quando ele voltar, e ele vai voltar, ele não virá como advogado, ele virá como juiz, ele dará a sentença. E qual será a sentença? Aqueles que se entregaram a ele, aqueles que se curvaram a ele, aqueles que reconheceram a ele como Senhor e Salvador de suas vidas, estes, ele dirá, vinde benditos de meu Pai, são os que estarão à direita. Mas aqueles que passaram a vida, ou aqueles que estiveram dentro dos templos, congregando, cumprindo os rituais estabelecidos,
cumprindo todos os pontos que aparentemente indicam uma pessoa transformada, mas brincaram com Deus, viraram as costas para Cristo, zombaram de Cristo, estes serão os que estarão à esquerda e eles vão ouvir do próprio Jesus. O Jesus que hoje diz: eu te amo, filho, eu te perdoo, vinde a mim, você que está cansado. Este mesmo dirá naquele dia: apartai-vos de mim. E ele trará também uma palavra muito forte: apartai-vos de mim, malditos. E o próprio Cristo, que vai resgatar a sua igreja e levá-la para o paraíso, ele vai lançar no lago de fogo todas as pessoas que recusaram a ele. Qual a lição que nós aprendemos para terminar? É que quando Jesus nasce, ele traz para nós como sendo ele mesmo o caminho para a salvação, e ao mesmo tempo ele está trazendo para aqueles que não entregam-se a ele o juízo, porque ele vai julgar a todos. E o critério é quem está com ele e quem não está com ele. Quem são seus amigos e não apenas servos, e quem são seus inimigos. Quando você se opõe contra Cristo, não é ele que está perdendo. Quando nós nos rebelamos contra Cristo, não é ele que está perdendo, somos nós. Ele não precisa de nós para nada. Ele não depende de mim e de você absolutamente para nada. Nós dependemos dele para tudo. Você que não acredita em Deus, você precisa de Deus. Se Deus não fosse uma realidade, você e eu não existiríamos com certeza. Tá bom? Então essa é a mensagem do nascimento de Jesus. Não nasceu apenas o Salvador e advogado, mas aquele que virá como o justo juiz e julgará você e eu, não com base no que fazemos, mas com base em nossas escolhas. Quem escolheu servi-lo, quem escolheu virar as costas para ele. Feliz Natal a todos. Deus os abençoe em Cristo Jesus.